Tudo bem? Muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Um domingo à tarde, pós-almoço, né? Gratidão imensa de ter recebido vocês aqui hoje. E hoje eu vou apresentar para vocês um ser incrível, um ser humano maravilhoso, de quem eu aprendi a amar e a gostar, né? Eu acho que vocês que estão aqui conhecem um pouquinho desse ser, né? Faz um trabalho incrível de assistência aos nossos irmãos, né? Hoje quem vem palestrar para a gente é Sérgio Vilar. Sérgio Vilar, ele é presidente do CEPAC, que é o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, que está na cidade de Itapira. Hoje ele tem um espaço incrível, eles têm muitas atividades e o forte deles lá mesmo é a assistência. Eles trabalham com açúcar solidário, almoço solidário, entrou café da manhã solidário. São mais de 2 toneladas de comida por mês. Ele está lançando um livro incrível, porque, além de tudo isso, ele ainda conviveu com o nosso querido e amado Chico Xavier, família também. Então, ele está lançando um livro com algumas coisas inéditas a respeito da história do Chico Xavier, uma entrevista inédita, mas ele vai falar tudo isso para vocês. É com muita honra que eu chamo aqui para a gente ter esse banquete, né? Como diz André. Tá bom. Tá bom. Então tá bom. Como diz André Vilar, né, para o nosso banquete do domingo, né, vamos recebê-lo. E antes disso, eu vou pedir para cada um de vocês fechar os seus olhos e se sentar confortavelmente nas cadeiras. Tentar esvaziar as nossas mentes, os nossos corações. Agradecendo ao Pai por essa oportunidade bendita que nós temos de estar aqui hoje no domingo. Agradecer ao Pai por podermos ter conhecimento do Evangelho de Jesus, por estarmos tentando nos transformar, por estarmos tentando ser uma pessoa melhor, por estarmos tentando colocar no nosso dia a dia cada um dos ensinamentos que Jesus nos trouxe. Sabemos que o estudo é muito importante, mas a prática de cada um dos aprendizados que Jesus nos trouxe é muito mais importante. Nessa tarde, essa casa bendita que sempre nos acolhe, nos recebe, possa brindar-nos com palavras sábias, com ensinamentos que cada um de nós necessita dentro da nossa especificidade, que possamos sair daqui melhores do que quando entramos, sabendo que a espiritualidade não deixa nenhum de nós desamparado. Jesus, divino amigo, muito obrigado por mais esta oportunidade. Espiritualidade amiga, mentores, que vocês possam inspirar o nosso querido Sérgio, para que suas palavras sejam a semente que nossos corações necessitam. E assim, meus amigos agradecidos, vamos receber nosso querido Sérgio com a graça e a bênção de Deus. Que assim seja. Vou convidar todos para vir um pouco mais para frente, para nós ficarmos aqui mais fraternos, mais unidos, né? Para a gente poder sentir mais esse calor dos nossos irmãos que aqui se encontram. Nós vamos iniciando, que a paz de Jesus possa nos envolver, possa trazer para todos nós paz, alegria. Eu confesso que eu tenho ficado muito emocionado nas minhas palestras quando eu tenho saído, e aqui em Sorocaba não foi diferente, porque quando nós montamos a TV A Caminho da Luz, através de um pedido do Dr. Adroaldo, logicamente dentro de um planejamento que a espiritualidade sabe, nem sempre nós temos noção disso. Quando iniciou a pandemia,
o nosso doutor Adroaldo, que aqui se faz presente, pediu para que nós fizéssemos o culto do Evangelho, porque as pessoas estavam muito desesperançadas. E de uma maneira despretensiosa, nós iniciamos à noite o culto do Evangelho. O mês passado nós atingimos a marca de 450 mil visualizações em um mês. E nas 4 palestras que eu fiz aqui, encerrando hoje, em Sorocaba, todas elas, em torno de 10 a 15 pessoas que foram assistir a palestra e que nos conhecem pela TV A Caminho da Luz, ou nos conhecem pela TV Mundo Maior, com o programa ABC do Espiritismo, ou nos conhecem pela Rádio Boa Nova, com o programa Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor. E nós sentimos sensibilizados, porque nós às vezes não temos ideia daquilo que uma mensagem possa levar para corações que muitas vezes se encontram acamados, à busca de uma orientação, à busca de uma paz, à busca de uma orientação. Queria agradecer esse momento à Patrícia também. Eu queria agradecer o companheiro dela, que tem nos ajudado e muito nesse ciclo de palestra que foi montado pela USE Municipal de Sorocaba, o nosso irmão Jander, o presidente da casa. Eu queria saudar a Ana, presidente dessa casa, com a sua família, e a todos os companheiros que aqui estão, para podermos falar um pouquinho dessa doutrina redentora, dessa doutrina de paz, dessa doutrina de luz, dessa doutrina que nos traz uma confiança de podermos compreender quem nós somos, da onde viemos, qual é o papel que Jesus espera de cada um de nós na atualidade. O Espiritismo, na condição de terceira revelação, vem propiciar a cada um de nós a oportunidade de tocar em assuntos que até então as religiões tradicionalistas não tinham coragem de falar para todos nós. E um desses assuntos tão polêmicos é a questão do perdão. Nós precisávamos entender qual é o significado do perdão, porque Jesus deixou vários ensinamentos pelas quais todos nós conhecemos. Mas, por outro lado, por que as religiões nunca conseguiram mostrar para nós a importância de viver o perdão? Porque a partir do momento em que a Igreja cristã, e na época a única Igreja católica, tirou da sua base religiosa, através de Constantino, que foi um rei e um papa, ele tirou exatamente a figura da palavra reencarnação. Porque a sua esposa era um pouco devassa, era uma mulher cruel, era uma mulher que tinha muitos relacionamentos clandestinos, e é uma mulher que ficou apavorada quando ela soube da questão da reencarnação. Então, em vez de eu enfrentar a reencarnação, se eu tenho poder, é preferível que eu exclua do Evangelho, porque assim, talvez, eu fique com a minha consciência um pouco mais tranquila. E com isso, gerou uma série de situações aonde enfraqueceu e muito os ensinamentos de Jesus. Porque a reencarnação é o pilar básico. A reencarnação é o pilar central de que a nossa doutrina resgatou para entendermos as leis naturais que nos cercam. Se nós não tivermos um entendimento do que é a reencarnação, nós não vamos conseguir entender a doutrina espírita. Porque a reencarnação
é o pilar central que vem trazer para todos nós uma ênfase da continuidade da vida. Até então, nós aprendemos o quê? Nós aprendemos o que é o céu, o que é o inferno, o que é um purgatório, o que é um limbo. Diga de passagem, a igreja agora excluiu o limbo. Não existe mais limbo, não é? Então nós ficamos assim. Então Deus criou nós uma única vez. Se eu for uma pessoa boa, tenho chance de ir para o céu. Se eu for uma pessoa ruim, eu vou para o inferno. E aí, como é que fica? Nós não vamos ter mais oportunidade? É um Deus até um pouco cruel, é um Deus até um pouco injusto, é um Deus até um pouco sem noção do processo evolutivo de uma criatura. E nós não sabíamos usar a lógica e a razão, era preferível fazer o que muitos fizeram, que é exatamente a descrença em Deus. Eu tive a oportunidade de ir em vários países da Europa fazer palestra espírita, por exemplo, e realmente é cruel a maneira com determinados países as pessoas veem Deus. É muito comum, por exemplo, o ateísmo, porque as pessoas perderam a crença de tantas barbaridades que as igrejas cristãs foram cometendo ao longo do tempo. Então, nós percebemos hoje que a terceira revelação, que é a doutrina espírita, não é uma simples revelação, é exatamente a continuidade do Evangelho como Jesus nos ensinou na era primitiva. É por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo tem aquela frase que diz para todos nós, de uma maneira belíssima, não é? Que coube ao Espiritismo cristão resgatar o cristianismo redivivo. Então, nós hoje começamos a perceber que ser espírita não é apenas figurar numa condição religiosa, como nós vemos no livro Consolador de Emmanuel, que ele divide o livro em 3 partes: ciência, filosofia e religião. É muito mais que isso. A religião, na verdade, é o tripé da parte de cima que nos faltava, porque filosofia, ciência e acima a religião. Aonde está o ser supremo? Aonde está a nossa ideia da palavra religião? Religare, em latim, ligar o nosso pensamento ao Criador, aquele que nos deu o dom da vida. E quando nós começamos a estudar com profundidade o Espiritismo, nós começamos a entender que algumas palavras já começam a ficar um pouco mais fácil no nosso vocabulário. Por exemplo, o perdão. O perdão hoje começa a ser um assunto que nós já começamos a analisar sobre uma nova ótica. Porque a partir do momento em que eu entendo que aqui, por exemplo, nenhum de nós somos vítimas. Nós podemos, pelas dificuldades que a vida nos oferece, nós podemos passar em alguma situação como vítima. Mas não somos vítimas porque estamos exatamente vivenciando algo que nós fizemos no antanho, que nós fizemos no passado. E assim nós começamos a entender o ciclo natural da vida. E começamos a entender as leis divinas, que estão expressas no livro 3º do Livro dos Espíritos, das leis morais, aonde as leis começam a ser estabelecidas de maneira justa. Ah, mas a doutrina espírita nos traz tantas coisas boas.
A doutrina espírita não trouxe absolutamente nada de novo. A doutrina espírita nos faz relembrar o cristianismo primitivo. Porque Paulo, na sua primeira epístola, Paulo já tinha dito para nós: o plantio é livre, mas a colheita tornar-se-á obrigatória. Tudo que nós plantamos pelo nosso livre-arbítrio, podemos fazê-lo, mas lembrando sempre que a colheita é inevitável. Se hoje nós vemos, principalmente o que nós estamos vendo no Brasil, onde parece que as nossas leis são rasgadas, não se existe uma Constituição, há um abuso total por parte de alguns. Isso significa que todos os juízes no Brasil não são sérios? Não é verdade. Tem muitas pessoas sérias, mas infelizmente tem muitas pessoas que, usando-se do poder, acabam abusando. Isso não significa que essas leis eminentes, criadas, vivenciadas e executadas pelo homem, nós vamos ter as leis de Deus igual. As leis de Deus são perfeitas. Primeiro, na questão 621 do Livro dos Espíritos, aonde Allan Kardec pergunta aonde está escrito a lei de Deus. E os Espíritos nos respondem na consciência. O tribunal mais sério que existe no seio da terra é a nossa própria consciência. Eu posso enganar a minha irmã ao colocar uma situação que é falsa. Ela pode aceitar, porque às vezes eu sou convincente da maneira com que eu falo, mas eu não posso enganar a minha própria consciência. Como havia aquele ministro de Hitler, um dos mais famosos, um braço direito de Hitler na época, que estudava a mente humana, ele dizia: se você contar uma mentira como verdade por 10 vezes seguida, com convicção, a partir da 11ª, ela passa a ser verdade para você. Porque a nossa mente tem essa facilidade. Nós não vemos os políticos a convicção com que eles tentam mostrar que eles não erram, que eles não cometeram nenhum erro. É essa convicção que a nossa mente pode projetar. Podemos enganar pessoas, mas não podemos enganar as leis naturais que nos cercam quando nós fomos chamados no verdadeiro tribunal da própria consciência. E quando falamos, por exemplo, do perdão, nós estamos falando de algo que realmente todos nós temos problemas. Primeiro, como que é constituído o lar? Nós não sabemos que o lar é constituído de pessoas que reencarnam, na sua grande maioria das vezes, com o compromisso de outrora. É comum, dentro de um lar, eu ver, por exemplo, um pai e uma mãe, aliás, uma filha e uma mãe disputar o amor do pai. É aquele mesmo triângulo amoroso do passado. Marido, mulher e amante. É comum nós vermos numa família o pai e o filho brigarem pelo amor da mãe. Da mesma coisa. Quando eu começo a entender o sentido da vida, eu começo a entender a importância de que hoje o nosso presente ele é exatamente uma consequência natural de um resgate daquilo que nós fizemos no passado. Abençoado véu do esquecimento. Uma noite, nós estávamos à casa de Chico Xavier, quando o assunto que estava envolvido era a questão da nossa mente, né? Era a questão exatamente
esse processo do esquecimento do passado. E uma pessoa perguntou, Chico, eu não concordo com isso, porque se eu tivesse lembrança daquilo que eu fiz, seria muito mais fácil eu tentar combater as minhas mazelas, os meus erros, os meus problemas. Mas o Chico ouviu aquela questão e disse assim, Emmanuel se faz presente. E ele está dizendo que o véu do esquecimento é uma bênção para as nossas vidas. Porque a grande maioria de nós, se soubéssemos o que nós fizemos no passado, nós teríamos que ser internados nos hospitais psiquiátricos. Não suportaríamos saber o que nós fizemos para com a sociedade, para com o próximo e muitas vezes para conosco mesmo. Eu me lembro que uma vez, atendendo no atendimento fraterno uma médica, uma amiga nossa, ela então, até meio exaltada, ela diz isso para mim, ela diz, Sérgio, mas eu sou contra esse tal de véu do esquecimento. Porque se nós soubéssemos, de uma certa forma, se nós soubéssemos o que nós fizemos, ficaria muito mais fácil para mim trabalhar com aquele homem velho dentro de mim. E eu ouvindo ela. E no final eu disse assim, doutora Drualda estava presente, e eu disse, eu posso te fazer uma pergunta? Ela disse, sim. Quantos filhos a senhora tem? 2. Imagine você que você soubesse que em uma da sua gravidez, você fosse receber o espírito de Hitler. Como é que você receberia esse espírito dentro da sua casa, sabendo que ele teria que passar muitos momentos difíceis? Essa mulher ficou mais ou menos 1 minuto e meio calada. Ela não conseguia responder. E no final, ela disse para mim assim, baixou os olhos, eu percebi que algumas lágrimas começaram a cair dos seus olhos, e ela diz, realmente, Sérgio, Deus é justo. Se eu soubesse, talvez eu ficaria louca. Então, nós, quando passamos a ver esse aspecto maravilhoso da beleza incomensurável da reencarnação, nós começamos a entender que fica muito mais fácil combater alguns aspectos para a nossa evolução, para o nosso entendimento, para a condição de podermos projetar uma melhora. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem que a nossa irmã diz assim, eu bem eu sei como é difícil perdoar aquele que nos ofende. Mas, quando, depois de muito sofrimento, eu entendi a obra de Jesus. E hoje, por exemplo, eu digo que eu bem eu sei que quando chego perto de uma pessoa que me prejudicou, eu sinto arrepio, eu sinto mal-estar, mas eu aprendi a fazer prece por essa pessoa. Eu aprendi a não entrar na faixa vibratória dessa pessoa. Dr. Francisco Cajazeiras, um médico que criou uma instituição em Fortaleza, chamado ICE, Instituto de Cultura Espírita, ele já desencarnou há uns 2 anos, ele tem várias obras publicadas pela editora M de Capivari. E ele tem um livro que ele fala sobre o perdão, na condição de médico e de espírita. E ele coloca uma coisa ali muito interessante para as nossas reflexões. Tem uma frase que ele diz assim, perdoar é inteligente. E eu comecei a analisar essa frase e comecei a perceber que realmente
perdoar é inteligente. Vou fazer uma pequena pausa aqui para lembrar um estudo científico feito nos Estados Unidos da América, onde um grupo de cientistas começaram a estudar um fenômeno que estava acontecendo, que eram várias pessoas que estavam tendo um câncer de maneira fulminante. Foram ver, a família dessas pessoas não tinha nenhum caso de câncer. Ali já contradizia um pouco a ideia de que era a ideia de que o câncer tem as questões genéticas. E isso fugiu um pouco às regras daquela condição científica. E um grupo de cientistas reuniram e começaram a estudar essas pessoas. E eles descobriram que essas pessoas, recentemente, haviam passado por um processo muito triste, de uma situação onde elas não conseguiam perdoar. E eles usavam uma palavra que era mágoa. Elas estavam com uma mágoa tão grande dentro de si. E a ciência também veio a descobrir que todos nós temos no nosso corpo o chamado a célula cancerígena. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que todos nós podemos, em algum momento, eclodir a doença. Já contraria um pouco aqueles espíritas que não se aprofundaram tanto em estudo, dizendo que todos os cancerígenos fazem parte de um grupo de ex-suicida. Não podemos taxar de uma maneira grotesca uma situação pela qual precisamos de mais investigação, como nos diz Allan Kardec na sua obra. Como, por exemplo, cai por terra essa ideia. Tem muitos que têm o câncer em determinadas partes do corpo originária de um processo de suicídio no passado? Sim, pode ter. Mas isso demonstra que todos nós, pelo desregramento comportamental de nossa mente doentia, por não conseguir planejar e projetar o bem, nós podemos sim despertar essas células cancerígenas. Eles dividiram esse grupo em duas partes. Perceberam que uma parte desse grupo eram positivista e a outra parte do grupo era negativista. Perceberam que os negativistas começaram a desencarnar de maneira muito rápida. E perceberam que os otimistas, quando trabalhado de maneira pela mente, começaram a viver um tempo muito mais longo, demonstrando também que a doença tinha o seu tempo muito ligado à nossa condição mental, do nosso pensamento. E isso é uma descoberta da ciência que vem contribuir com todos nós, para mostrar de que realmente essa frase do Dr. Francisco Cajazeiras está correta. Porque quando eu não perdoo, eu sou a pessoa mais prejudicada. Porque eu começo a engendrar dentro de mim esses aspectos que fazem mal para a minha saúde. Uma vez no atendimento fraterno, eu atendi uma senhora que entrou na minha sala toda chorosa, contando a história do filho. E ela contou uma história que o filho era um guarda da polícia da cidade, da guarda municipal, e que foi num atendimento e a pessoa estava fazendo um assalto e ele acabou enfrentando o nosso irmãozinho que estava roubando e ali eles se atracaram
e acabou o tiro saindo no peito do policial, tendo uma morte instantânea. Mas ela contava isso com uma riqueza de detalhe, e eu comecei a pensar, poxa, que interessante, é uma cidade pequena, Itapira, tudo que acontece aqui, todo mundo fica sabendo, e eu não lembro de ter ouvido essa história essa semana. E eu perguntei para ela, minha irmã, mas quantos dias fazem isso? Ah, Sérgio, isso vai para 14 anos. 14 anos que essa irmã havia morrido junto com o filho dela. Um diferencial, o filho tinha sido enterrado e ela não. Isso se chama ressentimento. E quando eu vou desdobrar a palavra ressentimento, quer dizer o quê? Toda vez que eu conto uma história onde está uma mágoa dentro de mim, e eu conto com pormenores, eu estou sentindo de novo. Ressentimento quer dizer sentir de novo. Enquanto ela não trabalhar com o perdão, essa mulher vai sofrer de maneira incansável. E eu perguntei a ela, quantos filhos a senhora tem? Ela diz, eu tenho mais 2 filhos. E o doutor Adroaldo estava perto e diz, diga para nossa irmã se ela percebeu que fazem 14 anos que ela tem 2 filhos que se encontram órfãos. E eu disse isso a ela. E ela me diz assim, com a cabeça baixa, ela chorou mais ainda e diz, é verdade, eu abandonei a minha família. Quem que é prejudicado nesses processos quando nós não aprendemos a compreender o sentido do perdão? Somos nós mesmos, não é? Vamos aqui numa técnica rápida. Quem é capaz aqui de perdoar no primeiro momento? Quem tem essa facilidade, levanta a mão. Ah, eu consigo perdoar. Tem alguém aqui que consegue perdoar? É difícil, não é? Ainda bem que ninguém levantou a mão, porque nós temos 3 técnicas que eu ia pedir para todos ficar em pé, mas como eu já vi que aqui todos têm uma noção que o perdão é difícil, a gente não precisa exercer essa técnica, porque nós temos muito aquela mania e a falsidade que impera em nosso eu, que é uma falsidade criada por nós mesmos. Cadê o... Já vou passar no final, viu, o vídeo. Agora que eu vi o Kardec olhando para mim ali. Então, mas eu também deixei para o final, porque... Deixa eu explicar por quê. Porque eu achei que, né, chegando para o pessoal ver no final. Então, a gente começa a perceber que é uma condição que cada um de nós vamos conquistando e vamos vivendo uma vida melhor. Agora, esse irmão que desencarnou nessa condição, ele desencarnou para isso? Não, ele não desencarnou para isso. Foi uma consequência natural de uma situação que pode ter sido gerada nessa existência, como pode ter sido gerada numa existência anterior. Lembre que o Evangelho tem uma parte que diz causas atuais das aflições, que são aflições criadas nessa existência. Depois você grava aqueles 50 segundos, vou mandar para o André. Causas atuais das aflições. Depois, qual que é o outro capítulo? Causas anteriores das aflições. Isso quer dizer o quê? As aflições que cada um de nós vivemos pode ter uma causa gerada nessa existência, como pode ter uma causa gerada numa existência anterior. Mas antes tem um capítulo que me assusta.
Justiça das aflições. Meu Deus, existe uma justiça das aflições. Então, a aflição é um processo de justiça, de colheita de tudo aquilo que nós mesmos idealizamos, que nós mesmos fizemos, né? Então, nós vamos partindo para o nosso encerramento. E eu deixei o livro do Evangelho aberto ao acaso, porque tem uma frase aqui, que é uma frase até pequena, que é uma passagem de Jesus, e eu queria estar estudando com vocês cada palavra dessa frase, porque essa frase está conosco há mais de 2000 anos. Dita por Jesus, está narrada no evangelista Mateus, no capítulo 5, versículo 25 e 26. Mas somente o Espiritismo que é capaz de nos dar essa visão. É uma frase pequena de Jesus, que até hoje os religiosos não conseguem definir, porque é uma passagem que envolve o lado espiritual daquilo que Jesus nos ensinou. Ele diz assim, Jesus: conserta-te sem demora com o teu adversário. Primeiro, que nós vamos parar nessa vírgula, porque é importantíssimo essa mensagem. Quem gosta de ler a Bíblia, como eu já tive a oportunidade de ler por várias vezes, você não vai encontrar um segundo momento Jesus nos convidar a ter pressa para alguma coisa. Mas aqui ele é categórico. Conserta-te sem demora com o teu adversário. Tem tradução que diz: reconcilia-te sem demora com o seu adversário. Então Jesus sabia da importância de nós não arrastarmos as nossas encrencas do hoje para o futuro. Continua: enquanto estás a caminho com ele. Porque pode ser que amanhã ele desencarne, eu desencarne, e nós não vamos ter um acesso tão fácil para nos encontrar, ficando com a nossa consciência sempre com aquele peso de querermos nos reconciliar e não conseguir e não entender como fazer. Para que não suceda que ele te entregue ao juiz. Que juiz que é esse? Esse juiz é a questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrito a lei de Deus na consciência. O juiz é a nossa consciência. É isso que Jesus quer dizer para todos nós. Depois, ele continua: e que o juiz, que é a tua consciência, não te entregue ao ministro. O que é o ministro? É a reencarnação. É uma programação reencarnatória, que às vezes nós podemos, dos delitos de ontem, reencarnar num corpo prometido no hoje. Isso é o ministro das leis naturais que nos cerca. E que o ministro sejas mandado para a cadeia. O que é a cadeia? É o corpo físico, aonde nos acolhe com aquelas deficiências naturais de um processo reencarnatório transitório para podermos passar por aquilo de reflexão do que cometemos de crime em outrora. Em verdade, diz Jesus, te digo que não sairás de lá. De lá onde? Do nosso planeta, do círculo reencarnatório de sofrimento, enquanto não pagares o último ceitil, enquanto não quitares a sua dívida com a própria condição reencarnatória de evolução que vai ocorrer pelo nosso esforço
pela nossa dedicação, pelo nosso trabalho. Queridos irmãos, agradeço o carinho, agradeço essa oportunidade abençoada que essa casa nos ofertou nesta tarde. Agradeço aos nossos irmãos que carinhosamente vieram nos prestigiar pela TV A Caminho da Luz, que são vários aqui que vieram nos cumprimentar, inclusive alguns que já foram em Itapira, não é? Alguns que já tiveram conosco lá, alguns que estão planejando em ir para Itapira conhecer as nossas atividades que acompanham. Eu queria agradecer de coração. Talvez poucos conseguem compreender o quanto é difícil nós temos que remanejar todo um trabalho familiar para podermos todas as noites ficarmos diante de um computador para levar uma mensagem. Mas o quanto é gratificante ter vocês compondo a nossa família para que juntos possamos orar a Deus para agradecer a Ele por mais um dia. Relembrando que hoje é domingo e o Evangelho hoje é às 18 horas, é o único dia que é horário diferente e é exatamente no mesmo horário de nosso lar, onde eles param todas as atividades para orar em prol do planeta. Também relembrando que nós trouxemos os livros aí, que alguns de vocês, essa semana mesmo, já assinei uns 4 livros, né? Que as pessoas compraram pela página da TV. Os livros estão aí e todos já sabem que a renda, fazemos questão de explicar, é para os nossos trabalhos assistenciais. Eu vou pedir mais 3 minutos de paciência de todos vocês e nós vamos colocar um vídeo. Para quem não conhece as nossas atividades em Itapira, vão passar a conhecer. Quem acompanha a TV tem assistido lá o nosso trabalho que a gente passa. E quem não conhece, vai conhecer um pouquinho o trabalho sob a orientação da construção dessa casa pelo nosso querido e amado Chico Xavier.
Nós nos homenageamos em Itapira ao grande médico Francisco Cândido Xavier. Atualmente, são mais de 2 toneladas de refeições feitas mensalmente, além das 300 cestas básicas entregues por mês e mais de 100 pessoas por semana tomando café solidário. São centenas de famílias amparadas materialmente. O Impacto realiza anualmente a Formatura Chico Xavier, totalizando mais de 20 mil votos, que são feitos e distribuídos gratuitamente por todo o Brasil. A Formatura Chico Xavier também é realizada em Viseu, Portugal, pelos amigos da Associação Social, Cultural e Espiritualista de Viseu, a SEG. O CEPAC conta hoje com mais 2 departamentos. O Grupo de Estudos Chico Xavier, em Pouso Alegre, Minas Gerais, e o Grupo de Estudos Espírita, em Jundiaí, São Paulo, sob a orientação do Dr. atual Modesto Gil, detentor do Senado. Aos domingos pela manhã, iniciou-se uma nova tarefa: o auxílio espiritual presencial nas máquinas. São dezenas de pessoas que mensalmente vêm em busca de paz e reconforto físico e espiritual. A TV, a Caminho da Luz, possui um canal no YouTube passando de 6 milhões de visualizações por meio de lives, estudos, palestras e músicas. A TV vem disseminando o espiritismo na internet. Enfim, essas são algumas das atividades desenvolvidas pelo CEPAC em seus departamentos. Então, gente, isso aí é um pouco de onde vai a renda dos livros, né? Então, todos os livros são direcionados para as nossas atividades. Agradeço também, não é, o casal, o Anderson e a Rita, que vieram de Itapira também, para estar conosco nesse evento. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos ilumine e nos guarde hoje, agora e todo sempre. Sérgio, eu quero aproveitar esse momento. A gratidão é imensa. Eu tentei fazer uma pequena homenagem para você, foi tudo de última hora, muito corrido, tá bom? Vou pedir para você sentar mais 2 minutinhos, que eu vou passar um vídeo para você, tá? Tudo bem? Eu vou dar um depoimento rapidinho, mas a sua história é meio complicada. Vamos dizer rapidinho, fica difícil de falar. Mas falar do Sérgio é falar de amor, de paz, de alegria, de convivência com o próximo, principalmente da caridade. Essa pessoa que eu conheci há alguns anos, o Sérgio tem um trabalho magnífico, inexplicável. Só quem convive, quem está presente com ele no dia a dia, no centro, nas atividades, enfim, é uma pessoa que traz paz, serenidade, que acolhe o próximo. Os trabalhos que eles fazem, que ele faz, né, nós fazemos, eu faço parte também um pouquinho, da comida fraterna, do atendimento fraterno, do passe, enfim, de todas as coisas que o centro proporciona, principalmente a conversa com aqueles mais necessitados, os carenciados, as famílias que batem na porta do centro, não só para pedir às vezes um alimento, mas principalmente uma conversa. Muitas das histórias do Sérgio, ele nos conta com aquelas pessoas que mais necessitam e precisam, não só do alimento, como já disse, mas principalmente daquela palavra amiga, daquela palavra consoladora. E sem falar nas histórias do Chico, isso ficaríamos horas e horas aqui, tanto é que foi publicado o seu livro. Quem tiver oportunidade, compre e principalmente leiam, que são as histórias mais belas que tem. Então, aqui um pequeno resumo do que essa pessoa é, da grandeza desse homem, junto com a sua família, fazem nos ajudar e proporcionar aqueles que mais necessitam. Um grande abraço a todos.
esposa, principalmente ao Sérgio. Olá, meu nome é Edson, eu sou um dos cooperadores do CEPAC e vocês estão aí com o nosso presidente, Sérgio Vilar. Ele, para mim, ele é o irmão mais velho, onde eu sigo os seus conselhos, as suas colocações, os seus ensinamentos, que eu tenho para mim sempre que é para o meu bem. E o Sérgio, como presidente, à frente dessa instituição belíssima que é o CEPAC, tem as suas preocupações naturais, muitas vezes está cansado, preocupado com o alimento, mas você quer ver esse homem se transformar, a alegria fazer morada em seu coração. É quando ele tem a oportunidade de entregar um prato de sopa, de entregar uma marmitex. Quando aos sábados, no café solidário, ele vê uma criança ali. Aquela criancinha alegre porque está tomando um leite com chocolate, comendo um pão ou um bolo que seja. Ele se alegra, se transforma, contagia todos nós que estamos ali trabalhando também. É muito gratificante para nós. Então, Sérgio, querido irmão, que Deus continue te abençoando, que você continue firme nesse trabalho, que nós estaremos juntos nessa tarefa do bem. Obrigado, Sérgio. Fique com Deus. Obrigado a todos que estão aí. Um abraço fraternal. Meus amigos, falarmos de Sérgio Vilar sempre será um prazer. Sérgio tem sido aquele exemplo de trabalho, de dedicação, de estudioso que é o Espírito, homem de múltipla função, na seara do Senhor Jesus. Sérgio soube e sabe aproveitar bem as oportunidades. O seu convívio com Chico Xavier foi extremamente produtivo e ele teve a felicidade de saber aproveitar isso. Por isso mesmo tem sido para nós outros um exemplo a ser seguido, um exemplo a ser visto. Nós que temos o privilégio de conviver com ele mesmo à distância e de partilhar a sua amizade, agradecemos de coração, rogando ao Senhor Jesus que o abençoe e o fortaleça na sua caminhada junto de sua família, que por sinal maravilhosamente se envolve com ele nas atividades do bem. Um abraço, fiquem com Deus todos, incluindo aí Sérgio e a família. Olá, querido amigo Sérgio. É uma alegria poder participar dessa homenagem. De mandar aqui um grande abraço, dizer o quanto você é importante para todos nós, esse grande amigo, esse irmão querido, e que tem tanto contribuído junto à sua família tão amada para a nossa doutrina, levando sempre o nome de Jesus, de Kardec e de Chico Xavier em sua mensagem. Um grande abraço para você, muitas felicidades. Fica com Deus, meu irmão. Até breve. Olá, queridos amigos. Falar de Sérgio Vilar não é fácil. É um meu pai, essa existência. É mais do que um pai. É um amigo, um confidente, é um companheiro de ideal que Deus me concedeu. Aprendo com ele todos os dias. É amoroso quando necessário. Fraterno, gentil, é amigo. Mas também é muito franco. É muito verdadeiro. É um companheiro que eu muito amo. Aprendo com ele todos os dias. No âmbito profissional e espiritual. No dia a dia do serviço. Eu tenho muita honra de tê-lo como pai. Eu tenho muita alegria de tê-lo como pai. Falar dele é muito difícil. Não é fácil. É um irmão, é um amigo do meu pai. A quem tanto amo e a quem tanto devo por tudo que me deu e por tudo que me dá. Em termos de exemplo e de compromisso. Pai, te amo muito.
E aceitando a sua menção da última palestra, assim, o amor é de todos. Eu sei que é só um gesto, que você disse que um dia você recebeu de Chico, para que você se lembre com essa rosa vermelha que nós amamos você, que nós queremos que você continue esse trabalho assim por muitos e muitos anos. E a gratidão de ter estado com você todos esses dias, você sabe qual é. Eu não preciso nem expressar em palavras. Obrigada, deu certo. Tendo muito, viu? Força que vai dar tudo certo. Eu queria agradecer, não é? Ali, para quem não conhece, tivemos a primeira mensagem do nosso irmão Anderson, que está aqui conosco, a segunda do nosso irmão Edson, a terceira, o Navarro, que é o presidente da USE Rio Preto, que é aquele barbudinho, o outro é o Vansan, que canta na nossa pomada, canta comigo aqui no Brasil, lá em Portugal, também um cantor que viaja o Brasil todo, e por último o André, que é uma criatura especial, onde eu tive a oportunidade de ter a primeira conversa com o André na semana da fecundação, quando ele se manifestou. Então, para mim é uma alegria muito grande, agradeço a Pá por esse momento tão valioso e rogo a Jesus que possa continuar nos abençoando hoje e todo sempre. Muita paz a todos. Gratidão, viu? Pessoal, se vocês quiserem dar uma olhada nos livros,